Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre fichas aqui da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Vamos falar da ficha espólio, da parte de doações a partidos políticos e candidatos, importações e verificar erros e avisos. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Eu sou Éder, contador aqui do canal Portal do Ensino Profissional. Vamos começar então com a ficha espólio. Quem vai preencher essa ficha? Então você veja aí no programa da declaração, você encontra essa ficha. Para que ela serve? Então essa ficha, você vai colocar as informações de uma pessoa que faleceu. Então o espólio, veja, dados de espólio. Identificação do inventariante da partilha, CPF e nome. Então aqui, quem está fazendo o inventário da partilha? Você vai colocar as informações dessa pessoa, o inventariante. O inventariante é quem está fazendo o levantamento dos bens daquela pessoa que faleceu. Então você vai colocar aqui CPF e o nome. Mas a declaração da pessoa que faleceu, você tem que ter alguns detalhes importantes. Você tem que vir aqui em cima. Ó. Essa é uma declaração, por exemplo, inicial da partilha. Você vai vir identificação do contribuinte. Você vai ter que alterar aqui o código, a natureza da ocupação. Você vai vir aqui, ó, 81. Você veja que tem o espólio aqui. Então, a pessoa que morreu, que faleceu, deixou bens, esses bens precisam ser repartidos entre os seus herdeiros. Então, esses bens precisam ser inventariados. O que é isso? É você ir lá e verificar a quantidade de bens que a pessoa tinha, pegar a declaração anterior, se ela fez, e aí você vai colocar aqui, ó, como 81 o código desses bens. É a pessoa que faleceu, vai ser os dados da pessoa que faleceu. E aqui na ficha espólio, você vai colocar quem está fazendo o inventário, quem está fazendo esse levantamento desses bens. Então, só para esclarecer, então, para o fisco, né, para a Receita Federal, essa pessoa física que faleceu, ela não deixa de existir imediatamente após a morte. Né? Então, esse espólio, que é esse conjunto de bens, direitos, obrigações dessa pessoa falecida, ela fica ainda ativa no mundo. Enquanto a partilha, né, a divisão dos bens entre os herdeiros, não é concluída, judicialmente ou por escritura pública, o CPF do falecido continua ativo na Receita, para fins tributários, e a declaração deve continuar sendo enviada anualmente. Então a gente vê que você vai enviar a declaração da pessoa que faleceu, por causa de você estar fazendo essa divisão dos bens. Então nós temos três tipos de declaração de espólio, eu vou tratar um pouquinho aqui só para você entender. Declaração inicial é a primeira declaração após o ano do falecimento da pessoa. Se a pessoa faleceu em 2025, por exemplo, a declaração de 2026 será a declaração inicial de espólio. Então ela faleceu aí durante o ano calendário de 2025, nessa declaração agora de 2026 você faz essa inicial. Declaração intermediária são as declarações feitas nos anos seguintes ao falecimento, enquanto o processo de inventário ainda está correndo na justiça ou no cartório. Então, se ainda está correndo o processo judicial, você vai fazer a declaração intermediária. E a declaração final de espólio é feita obrigatoriamente no ano em que a decisão judicial da partilha transitada em julgado ou a escritura pública de inventário é lavrada. É nesta que o CPF é cancelado. Então, na declaração final de espólio é quando o CPF da pessoa que faleceu ele é cancelado e aí ocorre a partilha dos bens. Então, os bens da pessoa que faleceu vai ser destinados para os herdeiros. Funciona dessa forma. Algumas considerações aqui para o espólio, né? Por exemplo, no caso de bens direitos. Então, na declaração inicial e intermediária, você vai lançando os valores que já estavam lá, nas declarações anteriores, só vai repetindo. Somente na declaração final de espólio, então você vai dar baixa nos bens, informando o valor que será transferido para cada herdeiro, conforme o formal de partilha ou escritura. Então, lá no formal de partilha judicial ou na escritura vai vir lá escrito: a fulano tem 30% dos bens, o ciclano tem 40% e o outro tem 30%, por exemplo. Aí você vai fazer essa divisão e aqui na declaração do falecido você vai dar baixa nos bens. Aqueles bens vão ser transferidos para outras pessoas físicas. No caso dos rendimentos da pessoa que faleceu, quando a pessoa falece, aqueles rendimentos que ela teve em 2025, por exemplo, você vai continuar lançando na declaração dela. Suponhamos que ela tenha uma casa alugada, que está aí alugado, está recebendo os aluguéis, vai continuar fazendo normalmente as informações para a declaração, apurando o imposto mensal também. Despesas, se ele teve despesas também, vai lançar normalmente as despesas dele para fazer a apuração do imposto aqui. Normalmente como se fosse uma pessoa viva.
Aí, quando você vai fazer a declaração final de espólio, nós temos algumas situações quanto aos bens do falecido. Então, a questão do ganho de capital. Se os herdeiros decidirem atualizar o valor do imóvel para o valor de mercado na hora da partilha, em vez de manter o valor histórico, né, que já tinha sendo lançado, o espólio deverá pagar o imposto sobre o lucro imobiliário antes de entregar a declaração final. Então, suponhamos que ele tem ali uma casa que estava sendo lançada por 100 mil. E aí você quer atualizar o valor para passar para os herdeiros, que está valendo agora no mercado 150 mil. Então houve um ganho de capital de 50 mil, aí vai ter que apurar lá no programa de ganho de capital, os 50 mil de ganho, né? Pagar o imposto. Quem vai pagar? Vai ser o espólio, então esses bens que ele deixou é que vai pagar esse imposto. O prazo para a declaração final segue o calendário normal do IR. Então geralmente é até o último dia, no caso aqui de maio, né, desse ano. Algumas considerações aqui. E cuidados importantes para 2026. CPF suspenso. Se o inventariante não entregar as declarações de espólio, o CPF do falecido pode ficar pendente de regularização. Isso vai travar os processos judiciais de venda de bens. As multas também. As multas por atraso na declaração de espólio são as mesmas da declaração comum, que é R$ 165,74, que é o mínimo, ou 1% do imposto devido. Então, você não entregar a declaração vai gerar multa. Se tiver uma meio empresa, se o falecido era sócio da empresa, o inventariante deverá verificar se o contrato social permite a continuidade ou se as cotas devem ser liquidadas, refletindo isso na ficha de bens e direitos. Então, ele faz parte de uma empresa, ele vai ter que vender aquelas cotas, né? E esses valores terão que ser jogados para a conta do falecido para fazer a baixa dessas cotas. Resgate de valores. Caso de FGTS, PIS, PASEP não recebidos em vida pelo falecido, são isentos de IR e não precisam obrigatoriamente passar pelo inventário, para serem resgatados pelos herdeiros dependentes habilitados na Previdência. Mas é boa prática informá-los em rendimentos isentos, né? Caso tenha aí valores deixados no FGTS ou PIS e PASEP. Então, a ficha espólio você vai colocar apenas as informações do inventariante, né? Quem está responsável por enviar a declaração do espólio. Então tem que atentar para as outras partes que a gente tratou aqui sobre os bens, transferência dos bens e o tipo de declaração inicial, intermediária e final. Vamos agora para a ficha doações e partidos políticos e candidatos. Aqui então você vai colocar as informações, e é obrigatória informar, se você realizou contribuições para fins políticos durante o ano calendário de 2025. Clicando em novo, você vai colocar o CNPJ, o nome do candidato ou partido e o valor. O detalhe aqui é que isso não gera dedução do imposto, mas o preenchimento, né, ele é crucial para evitar problemas com a Receita Federal e com a Justiça Eleitoral. Então, se você fez doações a partidos políticos ou a candidato, coloque os valores aqui que são obrigatórios, caso você tenha doado, né? Se você não doou, você não precisa preencher nada aqui. Então, mas para que servem essas informações, né? A Receita Federal e o TSE vão verificar que você transferiu recursos para uma legenda partidária ou para um candidato. Então, como a Receita e o TSE cruzam dados, o valor que você declara aqui deve ser exatamente o mesmo que o partido ou candidato declarou ter recebido de você. Então, ela vai fazer esse cruzamento do que você declarou aqui e o partido informou para a Receita. Mas existe uma regra aqui fundamental que você tem que observar, o limite de 10%. O que é isso? Então essa regra é mais importante. As doações de pessoas físicas para campanhas eleitorais ou partidos políticos, elas são limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior ao da doação. Então, exemplo, se você doou em 2025, o limite de 10% será calculado sobre o rendimento bruto de 2024. Se você doar acima desse limite, estará sujeito a uma multa aplicada pela Justiça Eleitoral, que pode variar de 50% a 100% do valor que ultrapassou o limite. Então, isso é importante, hein? Você vai fazer doações a partido, verifique qual foi o seu rendimento bruto do ano anterior. Você pode doar até 10% desse valor, não pode ultrapassar. Então, aqui você pode colocar doações em dinheiro, que seria transferências bancárias por Pix, por exemplo. Doações estimáveis em dinheiro, que seria você ceder um imóvel ou um veículo para uso da campanha. Você deve colocar o valor de mercado nesse caso. Como eu disse, tem o cruzamento das informações, né, o que você colocar aqui e o que o candidato colocou, eles vão comparar essas informações. Se tiver diferente,
pode cair na malha fina. Então, basicamente, são essas informações dessa ficha de doações a partidos políticos, candidatos e cargos eletivos. Vamos para a parte de importações. Então, aqui, na verdade, é um local para você fazer importações dos programas diversos. Veja, eu tenho o Carnê-Leão. Aqui eu vou importar diretamente da nuvem, né, da Receita. Ganho de capital. Então, se você fez o preenchimento do programa Ganho de Capital, você vem aqui e faz a importação. Atividade rural também, você pode importar. O informe de rendimentos, você pode fazer a importação se a empresa lhe entregou o informe em meio magnético. E do plano de saúde também. Então é um local para você importar. Se você recebeu esses arquivos, então recomendo que você já venha aqui, logo no início da declaração, faça a importação de todos os dados. E aí você já vai ter todos os dados preenchidos, aí você pode prosseguir no preenchimento da declaração. Vamos agora aqui para a parte de avisos e erros de preenchimento. Então aqui nós temos informações que você precisa corrigir. Quando você termina o preenchimento da declaração, você vai vir nessa parte aqui, avisos e erros de preenchimento. Nós temos aqui os itens, os triângulos em vermelho, eles impedem a entrega da declaração. Então veja aqui, e os triângulos amarelos não impedem. Então eu preciso preencher as informações que tem essas pendências para conseguir enviar a declaração. Então se eu clicar aqui, campo indicativo data de nascimento não foi informado. Ele vai direto lá para a região onde eu preciso colocar as informações. Né? Veja que eu não coloquei aqui, data de nascimento. Então eu preciso colocar. Campo logrador, então aqui toda a parte da ficha de identificação do contribuinte. Dependentes, eu tenho que acertar essas informações aqui. Alimentandos, tem que colocar as informações. Então ele traz ficha por ficha. Rendimentos tributáveis, CNPJ, preciso colocar. Então você precisa ajustar e corrigir tudo que tiver pendente aqui. Quando não tiver nenhuma informação pendente, ele vai trazer aqui que não há erros. Se você tentar entregar a declaração agora, ele não vai deixar, se você não acertar esses itens que estão em vermelho. Se tiver itens em amarelo, você consegue entregar a declaração, porque esse item não é obrigatório você informar. Mas é bom você preencher também. Então você precisa corrigir todos os itens, os erros, e verificar os avisos se precisa fazer alguma correção. Ok, pessoal? Então esse foi nosso vídeo. Nós tratamos aí da ficha espólio, doações a partidos políticos e candidatos, importações e verificar avisos e erros. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.